Turma, boa tarde. Espero que vocês estejam bem. A tia Amanda está aqui para a nossa aula de português, certo? E agora é a português 2. Vamos falar sobre frutinhas de coco. É uma receita que neste capítulo 14, nós iniciamos e tem como título Que delícia! Semana passada a tia passou para vocês a salada de frutas e vocês era para responder a página 85 relacionada, né? O que a gente faz na cozinha? Nós costumamos preparar alimentos, né? Chocolate, saladas de frutas, tortas, bolos. O nosso almoço, não é? Nosso almoço, um franguinho, uma carne, um feijão, um arroz. Lá na página 86 do livro 3 de vocês de português, tem uma receita que o título é Frutinhas de Coco. E aí depois vem a dificuldade, se é fácil ou difícil. E aí tá dizendo que é fácil. E o rendimento, ou seja, dar para quantas pessoas. Aqui o rendimento é 50 porções, dá para muita gente. Aqui tem os ingredientes, tem os utensílios necessários, tem o modo de preparo, lá na página 87. Os ingredientes é o que você vai precisar, vai ter a quantidade, né? E o que você vai precisar para fazer. Tem 2 xícaras de chá de leite em pó, tem 2 xícaras de açúcar de confeiteiro, tem 1,5 xícaras de chá de leite de coco e entre outras coisas. E os utensílios é o que você vai precisar para colocar essas quantidades. A tigela, uma peneira, palitos, pincel, pedaço de isopor e por aí vai. E o modo de preparo é como você vai preparar, o passo a passo. O que você vai utilizar primeiro, como vai utilizar, depois, o que deve ser passado, certo? E lá na página 88, temos aí a atividade. O texto Frutinhas de Coco, você vai marcar. Ensina alguém a fazer um tipo de doce, apresenta uma notícia sobre frutas ou dá dicas sobre tipos de doces de festa de aniversário. Esse texto aí de Frutinhas de Coco falou sobre o quê? Sobre ensinar, não é? Uma receita, ela ensina como preparar. 2. Em quantas partes o texto está dividido? Aí você vai lá e vai ver, né? Foram os ingredientes, os utensílios e o modo de preparo. E aí você marca. Depois você vai copiar o nome de cada parte e em seguida vai escrever aqui, tá bom? 3. Ter uma foto de receita pronta é importante? Sim, não é? É muito importante você já ver aquela receita que você vai preparar, pronta, aquela foto, para saber se deu certo, como ficou e também inspirar, né, você a fazer do mesmo jeito ou até melhor. Depois você vai explicar o porquê. Lá na 4, quantos ingredientes são necessários para fazer o doce? Você vai voltar lá na página 86 e vai ver quantos ingredientes foram necessários e marcar aí. E depois você vai responder. Há algum ingrediente de que você não gosta? Se você não gosta, você vai dizer sim. Você não gosta e vai dizer qual. Você acha que é possível retirar esse ingrediente ou trocá-lo por outro ingrediente? Aí você responde aí, com a ajuda de alguém, né? Claro. 89. Leia o trecho abaixo. 1,5 xícara de chá de leite de coco. As palavras que aparecem entre os parênteses meia e chá são importantes? Sim, não é? Por quê? Elas vão indicar quais ingredientes usar. Elas estão indicando meia e chá os ingredientes? Não. Ajudam a entender a medida correta? Sim. Listam utensílios necessários ao preparo? Não. Meia, que está entre o parênteses, e a palavra chá, elas ajudam a entender a medida correta, certo? B. Observe as diferentes tipos de xícara. Tem aí 1 xícara grande, que é a xícara de chá, e tem aí a outra, que é a xícara de café. Com base nessas informações, a palavra chá é importante para a receita dar certo?
Sim, porque a xícara de chá é a xícara maior e a xícara de café é a xícarazinha pequena, não é? Se você colocasse uma xícara de café, você ia colocar uma quantidade menor, mas aí tá dizendo que é uma xícara de chá, que é uma quantidade maior, porque a xícara é maior. 6. Por que o nome do doce é frutinhas de coco? Você deve saber, e aí você responde. 7. No modo de preparo a receita, as informações são numeradas de 1 a 8. A ordem que essas opções foram apresentadas pode ser alterada? Aí você vai dizer, pode ser alterada aqui lá no modo de preparo? Eu acho que não, viu? Eu tenho a certeza que não pode, porque é o passo a passo. Primeiro você faz um passo, depois você faz outro. Imagina você primeiro colocar as frutas em forminhas de papel para servir, sem antes preparar. Como é que você vai colocar essas frutinhas sem antes preparar? Não tem como. Então não pode ser alterada, porque o doce não daria certo. Não faz sentido, né? Colocar o palito na massa antes de molhar as frutinhas. E a última página é a página 90. Você vai ler esse trecho aqui abaixo, observando as palavras em destaques, que é essas palavras em negrito, palavras que estão escritas mais forte. Acrescente, molde, faça, coloque e deixe. Uma dica, toda receita, ela tem essas palavras, que são as palavras que vão indicar as ações, como deve ser feito, como deve ser preparado, onde colocar, o que acrescentar, moldar, certo? Então vamos lá, acrescente o leite de coco aos poucos, amassando a mistura até formar uma massa que não grude nas mãos. A palavra aí é acrescente. Está pedindo para você fazer, acrescentar o que está sendo pedido, que é o leite de coco. Faça bolinhas e depois molde as frutas. 4. Coloque um palito em cada uma das frutinhas e deixe que elas sequem por 1 hora. Essas palavras, elas estão indicando as quantidades de ingrediente? Não. As ações para o preparo do doce? Sim, as ações. Tudo o que eu faço é uma ação. Eu estou colocando, eu estou acrescentando, eu estou moldando, certo? Depois você vai retirar do texto outras palavras que indicam o mesmo. Ou seja, que tenham também ação. Como, por exemplo, penere, segure, pinte, espete, deixe, retire, finalize, coloque. Essas palavras também indicam ação. E por último, você vai mostrar que você entendeu direitinho a receita e complete corretamente as informações. A. O leite em pó e o açúcar devem ser peneirados na... Onde é que devem ser peneirados? Deve ser peneirados na... Volte lá. Aqui, ó. Na tigela. Você vai peneirar o leite em pó e o açúcar. B. Para secar as frutinhas, devem ser colocadas no... Onde é que você deve ser para ser colocadas? Nos... E C. Os palitos com os docinhos devem ser espetados no... D. Para servir as frutinhas, devem ser colocadas em... Aí você vai dizer onde devem ser colocadas, certo? Até aqui a nossa atividade. Espero vocês tenham entendido e mais tarde a tia volta com a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.